Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Você está em dúvida em qual carreira seguir ou pensa em mudar de profissão? Então, preste atenção para essa notícia. O Distrito Federal vai precisar formar 20 mil profissionais em áreas da tecnologia da informação até o ano que vem. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. E mais, em todo o país, a previsão é que sejam criados até 2025 800 mil postos de trabalho na área de TI. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, Carlos Jacobino. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Renata. Estou aqui para esclarecer as dúvidas e colaborar com o debate. Maravilha. Eu vou começar perguntando, a gente pode dizer que houve um boom nessa área ou esse aumento já vinha ocorrendo de forma gradual? Nós estamos vivendo, sim, um boom. Na verdade, nós, ao longo dos últimos anos, passamos por alguns booms, né? Como, por exemplo, ali no final dos anos 90, o boom da internet. Sim. Né? Mais recentemente agora, o boom da inteligência artificial. E isso tem gerado uma revolução em métodos, processos, formas de as empresas interagirem com seus clientes, o que tem demandado do mercado, das empresas, uma nova forma de entregar e agregar valor com tecnologia. Isso faz com que, obrigatoriamente, a gente precise desenvolver mais mão de obra, mais força de trabalho com competências para essas tecnologias modernas. E o mercado está sentindo falta dessa mão de obra qualificada, de fato? Bom, isso é uma questão que a gente consegue enxergar no dia a dia. Eu sou presidente do Sinfor, mas também sou empresário, eu tenho a minha empresa e muitas vezes a gente fica com vagas abertas por meses, né? Nossa. As vagas ficam abertas por meses para algumas tecnologias, como inteligência artificial, por exemplo, blockchain, que é uma outra tecnologia bem de vanguarda, bem moderna. Infelizmente, nós não temos quantidade suficiente e ainda temos que nos deparar com algumas situações, como, por exemplo, a competição com outros mercados, porque logo no pós-pandemia, as empresas aprenderam que podem contratar os colaboradores a partir da casa deles, o chamado home office, né? Então, muitas vezes, os colaboradores daqui de Brasília, eles trabalham para o mundo inteiro. Então, além de não ter uma quantidade suficiente para as empresas, a gente, aqui locais no Distrito Federal, a gente ainda tem que disputar mercado aí com empresas de fora de Brasília e até da Europa, dos Estados Unidos, que podem oferecer salários em dólar e em euro, né? Né? Exato. E quando a gente fala em TI, em tecnologia da informação, a gente está falando de um mercado muito amplo, né? Estamos falando de um mercado muito amplo. Na verdade, a área de tecnologia hoje é uma área que eu chamo de cross. Ela perpassa por várias outras indústrias e várias outras áreas de atuação, como, por exemplo, a área de educação. A área de educação hoje é muito dependente de tecnologia. O professor hoje tem que aprender a editar vídeo, o professor hoje tem que aprender a lidar muitas vezes com programação de LMS, né, Learning Management Systems, ou sistemas de gerenciamento de ensino, que ali ele configura a aula, configura como, né, o que acontece na sala de aula, o que acontece remotamente. A mesma coisa a área de medicina, muitas vezes os médicos hoje trabalham com telemedicina ou operam, fazem procedimentos por robôs, por sistemas, fazem diagnósticos se utilizando de inteligência artificial em várias outras áreas, Então, a inteligência artificial, a área de TI, a área de blockchain, essas tecnologias modernas todas, elas têm perpassado por várias indústrias, tornando cada vez mais ampla o que nós chamamos de tecnologia da informação, né? As tecnologias da informação, que hoje tem que colocar no plural. Sim. E, na verdade, assim, toda a empresa, particularmente todo o setor, ele precisa de, no mínimo, um profissional da tecnologia da informação, né? Pelo menos. Da mesma forma como a gente olha as verticais, né, Sim. por exemplo, das indústrias, os temas como educação, segurança, saúde e etc., nós também podemos olhar os processos dentro das organizações. Então, o departamento de marketing, ou o departamento de recursos humanos, ou o departamento jurídico. Você pode ver aqui na Bandeirante, por exemplo, cada um desses departamentos deve ter ali dentro uma série de oportunidades de trabalho
para quem quer se especializar em uma ou outra ferramenta de tecnologia que pode endereçar ali aquela atividade, né, aquele processo dentro das empresas. E como é que é essa capacitação, essa formação de mão de obra hoje? Basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem um curso superior, né? E o que mais que a gente tem? Então, no que se refere à tecnologia da informação, né, e as suas derivadas, tem uma gama muito ampla de possibilidades de qualificação, desde cursos técnicos profissionalizantes, né, focados na construção de um perfil profissional, então fazer aqui um curso de tecnólogo em sistemas de informação, então, um cara que vai entender bastante da implantação, do desenvolvimento de sistemas, ou um curso técnico, por exemplo, de operação de bancos de dados, ou de redes de computadores, cursos com um perfil de duração ali de 200 a 400 horas, ou até um pouco mais, mas também tem aqueles cursos bem pontuais, mais rápidos, como, por exemplo, programação de games, desenvolvimento para web, e, claro, passando por outros níveis, a faculdade em várias áreas, área de defesa cibernética, né, engenharia de rede, desenvolvimento de software, e em escalas ainda mais altas, cursos de pós-graduação a nível de MBA, de mestrado e até doutorado. Um dos campos de atuação que é mais promissor no mundo atualmente, por conta da inteligência artificial, é a área de ciência de dados. E a área de ciência de dados é uma área que demanda doutores, mestres, pessoas que têm muito conhecimento teórico para aplicar em algoritmos para analisar dados e gerar soluções para tomada de decisão para vários níveis, para grandes empresas e até para governos, por exemplo. Então, falando aí, digamos assim, Sim, do mais básico ao mais avançado, tem aí várias possibilidades da pessoa se adaptar verticalmente dentro da área de tecnologia da informação ou horizontalmente para quem escolheu uma outra carreira também. Muito se fala que a inteligência artificial vai tirar o emprego dos advogados. Ora, dos jornalistas. dos jornalistas, exato. Então, por que não trabalhar no desenvolvimento nessa área, digamos assim, do jornalismo ou do direito, conhecendo e dominando essas tecnologias para que você possa usar a tecnologia como uma ferramenta a seu favor, por exemplo. E todas essas áreas que você citou aí, né, desde as mais básicas, entre aspas, né, até as mais avançadas, há mercado para isso? Há mercado de trabalho. Logo no início aí da apresentação, você falou sobre uma demanda de 800 mil postos de trabalho para os próximos anos aqui no Brasil, um dado do Observatório da Indústria. E a nossa capacidade hoje no Brasil é em torno de 50 a 53 mil profissionais sendo formados por ano. Então, as contas que nós fizemos dentro do Observatório da Indústria, olhando para esses dados, é de que até o final de 2028, nós vamos ter um gap aí de 500 mil de profissionais. Então, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E uma boa notícia para quem está nos acompanhando é que, assim, a remuneração na nossa área, ela é em torno de 2 a 2,5 vezes mais alta, né? A remuneração é 2 a 2,5 vezes mais alta do que a média nacional das outras indústrias. Exatamente por conta dessa carência. Exato, lei da oferta e da procura, né? Não há muitos profissionais qualificados, então as empresas têm que oferecer condições de salários cada vez mais altos para conseguir reter, e isso inflaciona positivamente o mercado de trabalho, sendo uma característica que faz com que, no final do dia, a oferta, né, na vaga, na ponta para o profissional seja de um salário 2 a 2,5 vezes maior do que em outras indústrias da mesma média. Eu falo, por exemplo, um profissional de nível superior que formou em TI, um profissional de nível superior que formou em jornalismo ou em direito, enquanto um vai começar o início de carreira com R$2.500, R$3.000, o outro vai começar a carreira com R$6.000, R$7.000, R$8.000. Muito interessante, muito promissor. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o promissor mercado da tecnologia da informação. Nosso entrevistado é o presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, Carlos Jacobino. Presidente, a gente tem necessariamente um perfil, digamos assim, para a pessoa que está na área ou que pretende entrar nessa área?
Então, eu não vou dizer a minha idade, mas eu me formei em processamento de dados em 1999, né? Dá para fazer a conta mais ou menos aí, né? E a minha turma, nós éramos 40, eram 38 homens e 2 mulheres. Sim. Então tinha um perfil, naquela época, mais masculinizado e mais de exatas, de ciências exatas. Só que a boa notícia é que a área de tecnologia ela se tornou uma área muito inclusiva. Hoje nós temos um perfil muito mais mesclado entre gêneros. Sim. E também muito mais aberto para outros perfis, porque eu vou citar aqui o livro do Giovanni Salomão, a capa do livro dele cita uma frase que está na entrada do Museu de Arte Moderna de Nova York, que é o seguinte: o futuro é analógico. Todo esse movimento que nós estamos vivendo de inteligência artificial, de construção de novas tecnologias, ele existe em função do ser humano. Né? Então, hoje em dia, há perfil para as pessoas de humanas porque elas não precisam se preocupar mais em fazer contas, em programar. Isso a máquina já faz. Isso a própria máquina está fazendo para ela hoje. Hoje em dia você pede, ChatGPT, programa para mim aqui, me dá um código-fonte para um aplicativo assim. Ele faz para você. Agora, o grande diferencial está em como você vai abordar e o que você vai pedir e como o teu cliente final, que é um ser humano, vai usar o produto. Portanto, respondendo a sua pergunta, na verdade, hoje o perfil para a área de tecnologia ele é bem amplo, que vai desde pessoas de exatas, da área de ciência, por exemplo, até pessoas da área de humanas. Muito bacana isso. E assim, a gente está falando aqui, a gente mostrou alguns dados relacionados a 2025, mas pelo que eu estou vendo, a tendência é só crescer mesmo, né? Na verdade, a gente tem uma visão de dados de curtíssimo prazo. A gente está falando aqui especificamente de uma pesquisa, né, que está olhando aqui são dados da Brascom, que falam que até 2028 vamos precisar de 800 mil postos, né? Mas quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, para a revolução que nós estamos vivendo a era da transformação digital. Algumas coisas que nós temos hoje na nossa vida, daqui a alguns anos não vão existir mais. Por exemplo, o próprio suporte físico do dinheiro, né? O Banco Central aqui no Brasil está em vias de implantação do Drex, que vai ser o real digital. Cada vez menos a gente vai... Como é que é isso? Eu não sei, por exemplo, Renata, como é que você tem se comportado no dia a dia, mas às vezes eu passo meses sem ter uma nota na minha carteira. Há muitos meses também que eu não tenho. Sem ter uma nota de real na carteira, pagando só por Pix ou por cartão de crédito. O dinheiro vai acabar. E essa transformação digital que está acontecendo, por exemplo, no mercado financeiro, está acontecendo em todos os outros mercados. Isso se chama transformação digital. Nós estamos vivendo a era da transformação digital, da indústria 4.0. Então, essa perspectiva é muito mais longa do que olhar especificamente para esses dados, né, da pesquisa que fala até 2028. Então, é realmente o início de uma realidade muito mais profunda, né? Aqui, antes da gente começar a entrevista, eu falei fora do ar para você que eu acho que no futuro próximo todo mundo vai ser da área de TI. Vai ter que ter, pelo menos, algum conhecimento, né? Exato. Algum tipo de conhecimento você vai ter que ter. Vai ser uma necessidade básica, por exemplo, como uma leitura, capacidade de leitura, né? Estudar português, talvez lá no início do século XIX ou no final do século XVIII, fosse uma coisa para poucos, né? Ali, hoje em dia, qualquer um que quiser trabalhar em qualquer área tem que saber o português, porque ele precisa ler. Isso vai fazer parte. Então, ter um conhecimento básico em informática, ou até mesmo eu vou ser ousado em programação, vai se tornar uma atividade essencial para desempenhar qualquer atividade no futuro. Não sei se você concorda comigo, a gente tem aí uma nova geração, né, de crianças e adolescentes, e depois eu vou perguntar com relação a essa geração e a profissão. Mas a ideia que eu tenho, que eu faço, é que as escolas elas não estão acompanhando essa geração, inclusive com relação a isso também. Porque você vê, hoje em dia, as crianças e adolescentes, eles ainda sentam para escrever o que está escrito no quadro, para, enfim, copiar o que os professores ainda colocam no quadro. O que faz com que as escolas sejam
pouco atrativas para essa geração, que deu um salto, um pulo, que é esse salto que você está dizendo aí, que, assim, as escolas, enfim, nós pais também, que eu tenho um adolescente de 15 anos, a gente não está conseguindo acompanhar essa geração nesse sentido que você está falando, em todo esse avanço que está acontecendo, né? Tem alguns aspectos importantes na sua fala, né? O primeiro deles em relação à inserção demasiada de tecnologia dentro da escola. Eu não estou falando aqui enquanto educador, né? Apesar de eu ter uma empresa na área de educação, tecnologias para a área de educação, mas estou falando aqui enquanto pai, isso eu posso me pronunciar enquanto pai aqui, né? E alguns países, como, por exemplo, a Finlândia, que aboliram os livros no passado e implantaram tablets, etc., estão fazendo o caminho inverso nesse momento. Eu acho que, assim, nesse aspecto, né, nós temos que achar um equilíbrio entre a quantidade de tecnologia que é colocada à disposição, porque um acesso demasiado à tecnologia gera, inclusive, dependência, né? Gera problemas de ordem emocional, psicológica, e isso a gente não tem, digamos assim, como colocar que é bom ou é ruim as crianças estarem escrevendo, copiando do quadro. O que eu sei é que as tecnologias podem ajudar demais, por exemplo, as experiências imersivas na área de educação, o uso do óculos de realidade aumentada ou realidade virtual. Eu vou lhe dar um exemplo. É possível hoje, durante uma aula, o professor, olha, vamos estudar aqui o terreno, a composição do terreno de Marte. Então, coloca o óculos, de repente a criança está se vendo lá no planeta. Olha, aulas de geografia de relevo. Exato. Olha, a Terra é vermelha porque tem uma alta concentração de ferro. Aí ele está lá fazendo uma experiência imersiva. Eu acredito para conteúdos dessa forma, ajuda demais. Mas eu não penso que o ideal seria uma educação 100% digital. Não, também penso que não. E eu sei que não é a sua proposta, claro. Não é. E assim, a receita a gente não sabe. Ninguém sabe. Mas a gente vai ter que repensar, porque assim, tudo está se transformando, né? Tudo está se transformando de uma forma muito rápida. E aí vem a minha pergunta que eu queria te fazer. Essa geração que já nasce praticamente tecnológica, né? Já nasce com o dedinho com o dedo, já com tudo. Essa geração vai ter uma facilidade maior nessas profissões assim, de tecnologia, da informação? Sim. A minha opinião é que sim. E explico, né? Ao longo da história, a forma como as pessoas são criadas, educadas, a cultura inerente a cada época dita como é o comportamento dessas pessoas em vários aspectos da vida, inclusive no profissional, né? Ali na época da Revolução Industrial era de uma forma, na época ali dos anos 50, o início da eletrônica e dos computadores mudou um pouco. E essa geração, na nossa geração, que já teve acesso à internet, nós fomos impactados de uma forma muito grande. E essa geração que já nasce na era digital, em que tudo é digital, em que os processos são digitais, os produtos muitas vezes são digitais. Tem empresas que faturam bilhões pelo mundo que não tem nenhum escritório, é tudo digital, o produto é digital, até funcionários, né, são digitais. Esses dias eu estava vendo uma influenciadora digital que ela é uma inteligência artificial e que ela já gera milhões. Nem ela existe. Caramba! Nem a influenciadora existe. Ela gera fotos, faz comentários e aí ela faz propaganda de produtos de terceiros. Então, assim, veja que nós estamos vivendo um mundo totalmente digitalizado. E, naturalmente, quem já nasceu nessa era, entende isso de forma natural. Há, claro, eu acredito, um grande espaço para formação, para reciclagem das pessoas que nasceram em outras gerações, porque elas conseguem agregar coisas que quem nasceu agora não tem, que é experiência de vida, maturidade, sabedoria. São valores necessários e vão continuar sendo necessários para qualquer atividade, inclusive a profissional, para a vida inteira. É verdade. É verdade. É o que você falou, né? A maturidade, a experiência, ela conta em toda a profissão. Perfeito. Né? Porque você pode ter, obviamente que você tem a juventude ali, com uma outra visão, mas a experiência, ela realmente, ela faz a diferença. Faz a diferença, né? Exatamente, faz a diferença. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o promissor mercado da tecnologia da informação. O nosso entrevistado é o presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, Carlos Jacobino. Carlos, existem dicas para as pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho, seja aquela que queira mesmo trocar de profissão ou para quem quer mesmo adentrar nesse mercado? Bom, eu acredito que... vou responder sua pergunta em partes, né? Vou começar dizendo que eu acredito que a pessoa, primeiramente, ela deve buscar uma atividade profissional, uma área que ela sinta algum tipo de afinidade com seus gostos pessoais, né? Tem uma frase que diz que faz aquilo que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia na vida, né? E para selecionar bem uma atividade e aí poder aumentar as chances de empregabilidade, eu acho que o primeiro ponto, a primeira dica é: busque alguma coisa que tenha a ver com você. Você é uma pessoa mais introvertida, você é uma pessoa mais extrovertida. Se você é uma pessoa mais introvertida e quer entrar na área de tecnologia, você pode, por exemplo, escolher uma parte de programação, porque é você e o computador, você não vai ter que lidar com relações públicas, não vai ter que estar, né, aparecendo. Já se você é uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que é espirituosa, talvez você possa, por exemplo, escolher alguma atividade na área de influência digital, como youtuber, como produtor de conteúdo, que é uma área hoje que tem crescido bastante, né? Tem movimentado bilhões de reais o mercado de produção de conteúdo digital hoje no Brasil, né? Ver o Whindersson Nunes, o que ele faz e etc. Mas tem várias outras dicas que a gente pode trazer também. A primeira é escolher alguma coisa que tenha a ver com você, né, com as suas características. Depois tem algumas dicas, por isso que eu falei que eu ia separar, que são mais gerais, como, por exemplo, capacidade de adaptabilidade, de você estar numa situação, digamos assim, diferente, o seu chefe te propõe alguma coisa e você busque se moldar, busque estar abertura a possibilidades. Para aumentar as chances de empregabilidade, é muito importante também construir um bom networking. Se você pretende trabalhar na área de TI, em uma determinada área, por exemplo, na área de inteligência artificial, busque dentro do seu networking, das pessoas que você conhece, quem já está trabalhando nessa área. Converse com essas pessoas. E aí eu vou para mais uma dica, que é a questão das tendências, né, de você estar atualizado, né? Converse com essas pessoas e veja assim, opa, o que essas pessoas estão falando? O que eles estão dizendo, apontando que é o futuro? Tem muito mercado hoje, por exemplo, na área de criptoativos, com Bitcoin, né? Tem muitas oportunidades nessa área. Blockchain, quem não sabe, aí é a tecnologia que suporta o Bitcoin e as criptomoedas. Na área de inteligência artificial, que tem se falado tanto. Vamos nos atualizar e saber quais são as tendências, para onde o mercado está apontando, preparar o bom e velho currículo bem feito, destacando as suas habilidades, em especial soft skills, que é uma coisa muito importante para desenvolver. Muitas vezes as pessoas se preocupam demais em se desenvolver tecnicamente, mas não se preparam emocionalmente para o mercado de trabalho. Por exemplo, para o trabalho em equipe, não se prepara, por exemplo, para receber uma correção do chefe, né? Ou até de um colega, né? Uma situação de conflito, uma situação de disputa, que isso acontece dentro do mercado de trabalho. Então, é uma cesta de ações, né, que a pessoa precisa fazer para aumentar as suas chances de empregabilidade. Isso é muito interessante você falar, porque às vezes a pessoa pode ser extremamente competente, né? Mas se ela não tem habilidade em lidar com os colegas ou com o chefe, às vezes o mercado prefere até que não seja... Vou citar aqui, por exemplo, perdão, lhe interrompi. Não, sim. Eu vou citar aqui, por exemplo, alguns tipos de soft skills, né? Capacidade, por exemplo, de comunicação. Sim. Tem muitas pessoas que não conseguem se comunicar bem. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Algumas pessoas têm isso naturalmente, mas mais arraigada, mas outras pessoas que têm dificuldade de comunicação passam por treinamento, né? Claro. E se preparam, aprendem a se comunicar melhor. Liderança, por exemplo, é uma outra habilidade leve, né?
Tem criança, adolescente, que é um líder. Você olha para esse aqui é um líder, Sim. né? Mas muitas vezes a pessoa que não tem essa capacidade nata de liderar também pode se desenvolver. Pode. Tem muito material sobre liderança, tem que se preparar, né? Com certeza. Eu agradeço demais, viu, a sua participação aqui, as suas importantes informações. E é isso, vamos botar a galera para se capacitar aí, porque emprego tem nessa área, né? Tem muito emprego na área, tem muitas oportunidades e muitas possibilidades. Então, esteja atento àquilo que casa como uma luva para você. Maravilha. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. Prazer estar aqui no seu programa. Maravilha. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.